pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique aí no botão de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações e já deixa aí o seu like. Bem, pessoal, antes de começar esse vídeo, eu queria só assistam esse vídeo até o final, porque ele é de suma importância. Foram imagens incríveis que mais uma vez modificam paradigmas, né, científicos que há muito tempo o pessoal defendia e que está cada dia mais difícil defender. Isso ocorre, gente. Por que isso está ocorrendo nos dias de hoje? Por quê? Né? O pessoal fala, mas há não sei quantos anos antes de Cristo, Erastótenes já tinha, né, provado que a Terra era um globo. Não tinha, né? Na realidade, o que ele fez foi um experimento com duas varetas. Ele achou num livro da Biblioteca de Alexandria que o Sol estava a 150 milhões de quilômetros. Com isso, ele fincou duas varetas e, a partir desse cálculo, ele imaginou que a Terra era uma esfera de 40 mil quilômetros. Os testes de curvatura apontam de que isso não é verdade. Apontam veementemente que isso não tem absoluto sentido nenhum. E simplesmente ele pegar um livro e dizer que o Sol estava àquela distância por conta da imaginação de alguém não faz disso científico. O cálculo para uma esfera de 40 mil quilômetros, se o Sol estivesse a 150 milhões de quilômetros, está certo. Eu não posso negar matemática e geometria. O Eratóstenes ele fez o certo. Mas o problema não é o cálculo. O problema é de que ideia ele tirou que o Sol estava a essa distância, 150 milhões de quilômetros, né, de distância. Então foi de um livro que ele achou na Biblioteca de Alexandria, que algum filósofo escreveu isso e ele, a partir daí, criou um modelo, né? Então, na realidade, então a ciência foi toda montada, né, através dessas falhas. Por isso que quando a gente vai fazer testes, as coisas não batem, né? Nada bate com a realidade do que nos foi ensinado. Com relação aos eclipses, antes, né, eu vou deixar na descrição o vídeo desse último eclipse, que foi justamente de onde a irmã Simone do Facebook fez as imagens. E ela me mandou essas imagens que quebram totalmente os paradigmas. Também eu gostaria de pedir, gente, que se inscrevam no canal do Centro de Pesquisa Terra Plana Brasil, que é um canal que você vai ter conteúdo de 5 canais em apenas um. Falta pouco para a gente chegar a 1.000 inscritos, então deem essa força lá para o canal do Centro de Pesquisas Terra Plana Brasil, que a gente agradeceria muito. E também peço que se inscrevam no canal Bruno Alves, tá? Lá eu dou dicas de imigração, de como vir para Portugal, né? Como você, a documentação, tudo relacionado para quem quer imigrar para a Europa, vai estar lá no canal Bruno Alves. O link tanto do canal do Centro de Pesquisas como do canal Bruno Alves vai estar aí na descrição. Então vamos ao que interessa, vamos ao vídeo. Então, galera, o que acontece? Eu sempre defendi aqui a existência dos orbes, né? Que são esses corpos que produzem o eclipse, né? O eclipse ele já era previsto, por exemplo, em civilizações antigas já previam eclipse, como principalmente os chineses. Existia na Grécia o ciclo de Saros, né? Que até hoje é utilizado em programas de computador para prever eclipse, mas na antiguidade, os chineses, eles eram muito, né, em termos astronômicos, eles eram muito avançados. Inclusive, trajetos de cometas, eles calculavam com extrema precisão. Na década de 80, tentaram fazer isso através de um programa de computador e não conseguiram ser tão veemente quanto os chineses antigos. Eles previam esses eventos. E eles acreditavam que a Terra era plana e tudo mais. Então foram terraplanistas que fizeram essas previsões de eclipse, inclusive que são utilizados por programas de computadores hoje. Então, na realidade, pessoal, os eclipses, eventos astronômicos, todos eles são realizados, eles são previstos devido à sua ciclicidade. São eventos cíclicos, né? Então, por isso que fica tão fácil se prever. Então, justamente numa Terra, né, que está girando aí a 1.666 km em torno do seu eixo, a 107 mil km em torno do Sol, junto com o Sol e o Sistema Solar, a 800 mil km em torno da Via Láctea, ainda tem a Via Láctea em torno do Universo. Como poderia reproduzir eventos tão cíclicos, né? Eventos cíclicos e comuns, né, repetitivos, eles só seriam possíveis se a Terra fosse plana e estacionária. E é isso que nós defendemos aqui, a ciência de verdade. Então eu sempre defendi que os orbes são os causadores desse eclipse. Existe um ciclo para que eles entrem tanto na frente do Sol ou na frente da Lua. Orbes são corpos negros, que são astros também, que estão aí no céu, mas são corpos negros. A gente chama de corpos negros pelo fato de a gente não poder visualizá-los facilmente, tá?
Não é que não dá para visualizar, você não consegue visualizá-lo facilmente, é difícil. É preciso que você esteja na hora certa, no lugar certo, posicionado certo, para você poder observá-lo. E esse foi o caso, alguns casos, como desse aí durante a lua de sangue, você vê o orbe, né? Ele é negro, mas foi avermelhado ali pela questão da lua de sangue. Você vê ali, e de repente era o próprio orbe que ao entrar em contato com a luz que é produzida na lua, né, porque a lua tem luz própria, e isso eu vou provar nesse vídeo, é justamente esse paradigma, né? Quanto às sombras, pessoal, eu falei as sombras nas crateras, gente, você vê sombras para todos os lados nas crateras, aquilo ali não tem nada a ver com sombra, tá? Com sombra produzida por outra luz, aquilo ali tem a ver com descargas elétricas e tudo mais. Então vamos lá, na realidade, e nesse vídeo você vai ver que a Lua, sim, ela produz sua própria luz. Esse vídeo é a maior prova de que a Lua tem luz própria. Foi uma imagem feita por uma irmã que, olha, eu fiquei estatalado. Então vamos lá, vocês também ficarão. Assim, é observável, não tem como, não tem para onde correr, né? É igual o batom na cueca, não tem explicação. Então, vamos lá. Então teve essa filmagem desse orbe. Outro irmão também filmou um orbe, inclusive me mandou pelo Facebook, tá aí, ó. Outra filmagem de orbe negro, né? Sempre próximo ao eclipse, tá? Essas imagens. E no eclipse agora do último dia 21, né? Beleza? No eclipse do último dia 21, o que aconteceu, gente? Uma irmã estava lá tirando foto da lua no dia do eclipse. E o que aconteceu? O que ela visualizou através dessas imagens? É o que eu falo, nem todo mundo vai poder ver. É preciso estar no lugar certo, na hora certa. Tudo é questão de perspectiva do observador em relação ao alvo. Nem todo mundo, nas partes do mundo, vão poder ver, né? Mas hoje, como todo mundo tem uma máquina, tem uma câmera de celular na mão, coisa que antigamente não tinha, isso facilita. E a velocidade da informação em compartilhar essas situações facilitou para que a gente começasse a desmascarar essa ciência dos dias de hoje. Então olha o que a irmã percebeu, gente. Ela me mandou as fotos porque ela ficou muito surpresa. Ela sabe que eu defendo a existência dos orbes e ela me mandou as imagens. E olha as imagens, gente. No dia do eclipse, o orbe se aproximando da lua, galera. Olha que coisa incrível. Esse orbe ele estava ali em torno da lua, né? Próximo à lua, justamente no dia 21 de janeiro, que tivemos o eclipse com superlua. Então, na realidade, não lembro se foi com superlua, como eu disse, não lembro. Eu sei que foi um eclipse do dia 21 de janeiro agora de 2019. A irmã estava tirando lá as fotos e ela viu o orbe. Agora, o mais importante disso, existem vários vídeos com esses orbes negros, existem vários, tanto no eclipse solar quanto lunar. Agora, uma coisa incrível, pessoal. Por que o eclipse só acontece na lua cheia, então? É porque quando está na lua nova você não vai ter como ver um orbe passando, né? Porque a lua nova você não vê a lua. Quando está na lua minguante, você também não vai perceber, ou na crescente, porque o orbe vai passar na sombra, que já está feita, a sombra já está na lua. Então, na realidade, estou falando do modelo deles, né? No caso do nosso modelo é questão de carregar e descarregar eletricamente as fases. Mas tudo bem, então quando a lua está descarregada ou meia carregada, você não vai ver o orbe. Agora, quando a lua está cheia, está totalmente carregada, por isso que só acontece os eclipses nessa época, justamente por conta disso. Então o que acontece, gente? A lua, essa imagem prova de forma veemente que a lua ela produz sua própria luz. Você vê que foi no primeiro dia de lua cheia, o eclipse, no dia 19, né? A lua estava cheia, nós tivemos o eclipse e tinha o orbe lá próximo, né? Pouco antes do eclipse, a irmã conseguiu pegar. Agora, olha que coisa interessante. Se a lua estava totalmente cheia, esse orbe deveria estar totalmente iluminado, que é o orbe negro. O orbe realmente não produz luz. Ele é orbe negro, justamente porque é um astro que não produz sua luz. Por isso que nós chamamos de orbe negro. Então você vê que já que a lua estava cheia, se o sol, ele estava na mesma direção da lua ali, do ladinho. Se o sol estava iluminando a lua por completo, né? Se a luz da lua realmente vem do sol, ela estava toda iluminada, esse orbe deveria estar todo iluminado. Mas não, ele só estava iluminado na parte que a lua estava iluminando ele. Então percebe-se claramente, se fosse o sol que estivesse iluminando a lua e o orbe, os dois eram para estar na fase cheia, tanto o orbe quanto a lua, né? A lua estava, mas o orbe não. Então você percebe que o orbe só está iluminado aonde ele está apontado para a lua. Olha que coisa interessante, gente. Olha o orbe sendo iluminado pela lua. E óbvio, quando esse corpo negro passar na frente da lua, ele vai causar o eclipse, correto? Porque aí ele vai... Aqui, você ainda está podendo ver o orbe iluminado pela posição.
Quando ele passar na frente da Lua, a Lua só vai iluminar a parte de trás dele, por isso vai ocorrer o eclipse. Por isso o eclipse ocorre de forma muito rápida, porque se fosse apenas a passagem da Lua atrás da Terra, né, ele deveria levar o tempo da fase da Lua, que são 7 dias. Né? Então o eclipse deveria durar esse tempo. Mas não, é a passagem rápida de 3 horas de um orbe. Então você vê que o orbe, olha que coisa interessante, gente. O orbe está iluminado justamente na parte que a Lua está iluminando ele. Você percebe? Isso aí são imagens incontestáveis. Né? Eu costumo dizer que a imagem vale mais do que 1000 palavras. Contra imagens, contra fatos, não tem argumentos, né? Pode chorar, pode ter chororô, a gente sabe que vai ter. Mas vocês estão vendo com seus próprios olhos que isso aconteceu. O orbe estava sendo iluminado pela luz própria da Lua. Se fosse pelo Sol, estaria na fase cheia, o próprio orbe, assim como a Lua. Mas o Sol não conseguia iluminar ele. Né? Era a Lua que estava iluminando. Aliás, o Sol não ilumina a Lua, coisa nenhuma. A Lua tem sua própria luz e essa imagem do orbe prova de forma veemente que é a Lua que tem luz própria e a Lua que estava iluminando a parte que o orbe estava virado para a Lua. Beleza, pessoal? Agora, se vocês tiverem para tirar todas as dúvidas sobre o eclipse, esse eclipse acabou com o globo, né? Pela posição da Lua, eu já mostrei um vídeo aqui mostrando o site Time and Date que não poderia ter tido eclipse por alinhamento entre Sol, Terra e Lua. Então o vídeo vai estar aqui na descrição sobre o eclipse. Quem tiver alguma dúvida sobre isso, por que não poderia ter acontecido no globo, inclusive no vídeo eu mostro como acontece na Terra plana. Estou mostrando aqui que o que causa os eclipses são os orbes negros. Ok, pessoal? Então estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo contra o original. Mais um vídeo, mais uma imagem que acaba e extermina outro paradigma sobre a Lua ter ou não ter luz própria. A própria imagem do orbe iluminado, somente na parte que estava virado para a Lua, é a prova cabal de que a Lua produz sua luz e inclusive ilumina o outro corpo negro, o orbe negro. Então é isso. E o Sol não estava iluminando naquela hora, senão estaria iluminando o orbe também, né? Por inteiro. Se o Sol estivesse iluminando a Lua, estaria iluminando o orbe. O orbe estaria na fase de Lua cheia, de orbe cheio, e a Lua na fase de Lua cheia. Mas não, a Lua estava cheia pela sua própria luz que ela produz, e o orbe estava iluminado somente na parte que ele estava apontando para a Lua. Ok, pessoal? Mais uma prova cabal de que sim, o Sol não ilumina a Lua e que a Lua tem luz própria, prova observável, você viu com seus olhos. Uma irmã estava tirando foto do eclipse, nem pensava em nada de terra plana, e ela me mandou no Facebook, minha irmã Simone. Um grande abraço, eu até falei para ela, você não sabe o que essas imagens significam. Mais uma quebra de paradigma. Um abraço, gente, e até a próxima.